em Debate. Programa Educação em Debate. Agora, com a presença do professor Emílio Castro Paiva, ele que tem muitas histórias para nos contar. 20 anos professor, né, uma bagagem, e ele me contava agora, no início aqui do nosso bloco, e você, 20 anos professor, amigo? Ele assim, pois é, dei uma paradinha, você sabe como é que é, não dá, a gente tem vocação para professor, sempre vai ser professor, e por isso, dizia ele, que eu insisto em dizer para os alunos que você deve correr atrás do seu sonho. E é essa aí mesmo, moçada, não é? Vai atrás do seu sonho, porque se for o sonho e você fizer bem feito, vai dar certo. Eu pelo menos acredito, e com esse pensamento, professor Emílio, muito obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. Seja bem-vindo. Fazia tempo, hein, amigo, que eu queria trazer você, mas esse homem é muito ocupado. Ele é muito ocupado. É verdade. Como é que estão as coisas? Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Você é natural de Curitiba? Não, eu sou natural de São Paulo. Ah, de São Paulo. Me formei por lá, fiz a minha formação inicial em administração de empresas, terminei lá. E depois, desde a faculdade, já paralelamente estava dando aula de inglês. Tinha concluído o curso, dava aula de inglês para manter a faculdade, né? Ajudar aquele ideal do jovem, de começar a se sustentar, adquirir uma certa independência financeira. Depois, quando acabou o curso da faculdade, aí os rumos se definiram. Aliás, isso que você estava comentando até foi uma coisa interessante, porque quando eu quis entrar na faculdade, a minha opção inicial era fazer matemática. E eu fui persuadido a não fazer por 2 motivos. Quem que andou persuadindo você? Não, isso eu não posso falar. Seria uma coisa assim, não talvez pode agressiva. Tal. Tá certo. Mas aí foram alguns argumentos que me forçaram. Um era, mas vai fazer matemática? Matemática é curso de mulher. Só mulher que dá aula de matemática. E o segundo era, mas vai fazer uma universidade para ficar dando aulinha o resto da sua vida? Quer dizer, nunca vai trabalhar, só vai dar aulinha? Exatamente. Essa pergunta que muitas vezes a gente é obrigado a responder. Você trabalha também ou só dá aula e tal, né? Então, acabei fazendo administração de empresas, mas por isso que hoje eu tenho essa convicção plena e eu sempre digo para o meu aluno, falo, olha, quando você está certo do que você quer, não desista, corra atrás do seu sonho, porque se é aquilo que você quer, Santo Agostinho já dizia, a primeira oração são os desejos do coração. Se era aquilo que você tinha dentro do seu coração, de um jeito ou de outro a vida vai te levar para lá. E eu digo isso de cadeira, porque foi o que aconteceu comigo. E eu gosto de dizer para alguns pais, inclusive, essa relação, que ainda hoje tem pai achando que o filho tem que fazer o que ele quer que ele faça. Eu acho que aí, Anselmo, você tocou no ponto fundamental. Se está existindo uma mudança no mundo, ela começa por aí. Veja, em 1978, vamos recordar um pouquinho, uma música que se tornou um grande sucesso. Qual? A letra do Belchior, a Elis, que acabou fazendo sucesso no show Falso Brilhante, que é Como Nossos Pais, ela expressa exatamente essa ideia, né, que nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E havia, na verdade, as pessoas, os jovens, eles eram, a situação era essa de aceitar o encaminhamento que era dado, o pai mais ou menos comandava as coisas, especialmente no caso das meninas, né? Certo. Se possível, a gente já pegou uma fase de que ela ainda ia fazer o magistério, já podia ser professora, porque antigamente nem isso também não podia. Então, o pai norteava o crescimento profissional, o desenvolvimento profissional da criança. Muito bem. Isso mudou. Isso é uma coisa que mudou. Então, é mais uma característica que mudou, eu diria, no final do século XX, início do século XXI. E estas mudanças de paradigmas, se a pessoa que está envolvida no que está acontecendo no mundo não acompanha essa mudança, ela, por assim dizer, perde o trem da história. Ela fica para trás. O bonde passa e ela fica para trás. O bonde passa e ela fica para trás. Você falou uma coisa, professor, antes de a gente entrar no ar, que foi o seguinte, até os 40 anos a gente trabalha para a vida da gente, né? Você trabalha para a sua vida. Ó, não gostei nada disso aqui não, viu? Porque isso aqui é sacanagem. Dos 40 aos 60, você trabalha para os filhos. E o que sobrou para ter, amigo? Bom, essa é a angústia que nós, né, que somos, digamos assim, frutos dessa sociedade em transformação, acabamos, é o dilema que nós estamos enfrentando. Porque, veja, é uma circunstância, é real, é uma circunstância, eu diria que até é um vício do brasileiro.
né, você que está me assistindo agora, reflita sobre isso, porque é a realidade. Nós tivemos a preocupação de nos fazer. Nós, até por uma circunstância do país, o Brasil é um país em desenvolvimento, nós procuramos ser sempre melhores, ter mais estudo, até porque foi esse, assim, isso era o ideal de nossos pais também. Então a gente vai progredindo. Nós temos hoje, com certeza, mais conhecimento do que os nossos pais tiveram, graças a ele também, porque nos estimularam, mas nós temos essa preocupação de deixar para os nossos filhos mais. Veja, nós tivemos que, muitos de nós têm para contar que começou a trabalhar cedo, né, que passou por dificuldade e tal. Então a gente morou em pensão. Meu pão com ovo, 2 anos. Né? Todo mundo tem esses troços. Todo mundo tem, né, que tinha que comer só pão com mortadela, nem para miojo dava, aquela coisa toda. E a gente tem a preocupação de que os nossos filhos não passem por essas dificuldades. Então a gente parece que vive até os 40 anos, depois que a gente já começa, tem uma certa formação profissional, inicia, cresce, desenvolve no exercício da profissão. Então até os 40 a gente vai formando, desenvolvendo essa estabilidade. Dos 40 para frente, o que a gente faz? Começa a viver para o filho. Então a gente quer garantir que o filho tenha uma educação melhor e não, como se não bastasse isso, aí o que a gente quer? Bom, veja, filha mulher ainda muito mais, do jeito que a sociedade está, o casamento também passou por essa crise, então a gente não pode deixar uma filha desamparada, então eu tenho que pensar que pelo menos uma casa para ela eu tenho que dar para ela não ter onde morar, ela e ter para o a mulher, teto. numa eventual separação, né? Hoje já se não, isso eu particularmente não me preocupo. Mas a coisa do eu filho... nem casei ainda, né? Não posso pensar assim. É verdade, não pensa assim. Não precisa pensar assim. Não, por favor, senão a coisa não vai andar. Tá certo. A gente está querendo voltar, né, para o mundo que valorize os valores. Nós passamos por uma crise, agora estamos tentando recuperar os valores. Estamos mesmo, né? Estamos, graças a Deus. Graças a Deus. Tá, e aí você estava falando. Então começamos a dar para os filhos. Dos filhos, então a gente passa 40 anos construindo a nossa estabilidade, mais 20 para construir um mínimo de estabilidade para os filhos, porque a gente sente que vai deixar os filhos numa situação de insegurança, o que vai ser dela se acontecer alguma coisa, se der errado. O mercado de trabalho hoje já está difícil, imagina daqui a 10 anos, quando ela ingressar no mercado de trabalho. E aí, quando termina essa fase, fala, bom, e aí? E a minha vida, onde é que ficou? Né? A gente acabou não aproveitando. Já está de bengalinha, amigo. Não, espero não, né? 60 ainda, estou com a vida, não digo toda pela frente, mas se Deus me permitir, ainda vai ter um pedacinho para tocar. Mas fala a verdade, mesmo que você dure 100, 60% já foi, cara. É verdade, é verdade. Mas veja, vem exatamente a melhor fase, né? Que é onde você já tem consciência para aproveitar. Você já viu essa coisa que todo mundo fala? É um chavão, né? Quando, meu Deus, se eu tivesse agora, com a experiência que eu tenho e a juventude, eu faria... Mas acontece que são coisas impossíveis. Quer dizer, para você ter experiência, você tem que ter vivido, você tem que ter sofrido, você tem que ter tido decepções, desilusões, e é assim. Então, se a gente sabe viver intensamente o momento que nós temos disponível, então a gente vai ser feliz com 60, com 70, com 80, não tem problema. Agora, é possível... eu tenho dito o seguinte, o pai moderno, ele quer, às vezes ele quer, até porque muitos, a grande maioria, digamos aí da nossa faixa etária, né? Sim. Por aí assim, e uns um pouco mais, ele quer livrar o filho de todo o problema, tu já viste? O filho não pode passar por problema. Ele se ferrou, ele lutou, ele saiu de casa, ele alugou uma pensão, ele trabalhava não sei quanto tempo, não teve problema nenhum. Agora o filho dele não pode, sabe? Bota o menino dentro de um invólucro, sabe? Aliás, ele não pode nem assistir um programa na televisão que às vezes passa algumas cenas de problemas sociais, de crise, porque, pô, coitado, ele não precisa ver. Quando você soltar esse garoto, porque você vai ter que soltar, você vai ver, ele pode se esborrachar. Portanto, querido amigo pai, querida amiga mãe, deixa o menino caminhar desde cedo. Manda ele caminhar com as perninhas dele que vai ser melhor. E pensando nisso, nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos um instante só. Estamos de volta com o nosso programa Educação em Debate, hoje com a presença do professor Emílio Castro Paiva. Também já é um nome, hein? É um nome. É um nome empolgante, né, Emílio? Legal.
Bom, nós demos uma viajada legal no primeiro bloco, mas nós não chegamos a enfocar aquilo que nós nos propomos, tá certo? O momento é de muita mudança, novos paradigmas, todo mundo diz que tem que mudar, tem que ser flexível, o caramba quase. No estudo está construindo um novo perfil, ou um perfil novo de profissional, não é? Como é que você vê isso? Eu vejo da seguinte maneira, Samuel, a dificuldade, todo mundo está cansado de ouvir que o mundo está sempre em constante mudança, todo mundo tem resistência à mudança, todo mundo tem que enfrentar novos desafios. Essa é uma realidade. Muito bem, mas o que acontece é que nós encontramos hoje no mercado de trabalho a valorização de um profissional diferente. Até pouco tempo atrás, ou até, digamos assim, uma era anterior, a gente tinha um mundo, uma visão mecanicista do mundo, onde cada pessoa era vista como uma engrenagem, e a impossibilidade de resolver o problema da máquina como um todo fazia com que cada um se ativesse a uma pequena parte desse mundo. Ou seja, a gente reduzia o mundo para a parte que nós éramos capazes de cuidar. Era o especialista. Esse era o profissional valorizado. Era um reducionista, que cuidava de uma pequena parte, que tinha soluções pragmáticas e soluções lógicas para os problemas. Hoje não. Hoje a gente tem valorizado exatamente o profissional, não que enxerga o pequenininho, mas sim aquele que enxerga o todo, aquele que tem, falando tecnicamente, tem a abordagem holística da realidade, que enxerga o todo da sua empresa, o todo do mercado no qual a empresa atua, que enxerga os fatores externos, que vê, que prevê, que antevê as ameaças do mercado em que ele atua. Então a gente tem, vamos dizer assim, vou usar um termo ou um prefixo, né, digamos assim, a valorização do profissional in. Não o in do inglês, do in de dentro, mas sim o in o profissional inventivo, criativo, o profissional informado é aquele valorizado, o profissional que tem habilidade interpessoal, né? Então, é esse o profissional bem informado. Por isso, hoje você encontra já, é muito comum você encontrar nos cursos de pós-graduação, gente recém-formada, quer dizer, a preocupação da capacitação constante, da obtenção de informações para você estar, para que você possa deter um número maior de informações e poder, com isso, ter subsídio para tomar suas decisões, é muito, muito frequente. Então, essa mudança é uma mudança difícil de passar. Por quê? Porque quando a situação está de um jeito, veja, as pessoas que revolucionam aquele status quo, vamos dizer assim, no momento em que eles têm as suas ideias, eles são chamados de visionários. Sempre. É o cara que revoluciona no momento ele não é compreendido. Você pode começar isso, antes eu não sei, mas pegue Jesus Cristo. Quer dizer, o que Jesus Cristo falou, mudou. E como é que ele acabou? Né? Acabou, a gente já sabe como. Muito bem, e isso você encontra em todos os grandes homens, né, da humanidade, aconteceu isso. Então, quem se propõe a mudar, no momento em que ele lança a ideia, ele é visto, vamos dizer assim, pô, esse cara é um louco. E por isso que eu acho que a gente tem que ser louco. Se a gente não é louco, se a gente não sonha, a gente não vai para frente. Porque se a gente quer mudar, veja, Peter Drucker, que é o papa da administração, ainda está vivo, ele tem uma frase que o Eduardo Carmelo, que até teve ontem aqui fazendo uma palestra, uma Parmela ficou ruim, hein? Não tem nada, desculpa. É o seguinte, ele usa essa frase para fechar a palestra dele, que é: a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Se a gente trouxer aqui para o nosso dia a dia, para o dia a dia da administração, que seja, tem um jargão que a gente importou do futebol, que é time que ganha não se mexe. Bom, o que a gente vai fazer? Vamos esperar perder para começar a mexer? Não. Enquanto está ganhando, é hora de você antever, começar a mexer já para continuar ganhando. Então, isso é importante, quer dizer, o profissional que está sempre um passo à frente. E se você não tem essa preocupação, você fica para trás. Quer dizer, por que a Xerox, nos Estados Unidos, que era líder absoluta de mercado por muito tempo, de 96 para 99, né, a ação da Xerox que valia, hoje, vamos falar em termos de Brasil, R$64, hoje vale R$9. Por quê? Porque
perdeu o mercado nos Estados Unidos para a Canon. E perdeu por quê? Porque se acomodou, foi líder durante muito tempo. Por que nesse primeiro quadrimestre a Fiat, com o Palio e outros veículos, ocupou ou teve 28,8% de participação no mercado, maior que da Volkswagen, portanto, e maior que da GM, que ficou em terceiro lugar? Por quê? Porque teve, né, sensibilidade para perceber uma mudança e tomar uma ação que possibilitasse a resposta a essa necessidade. Então, é esse o profissional que é valorizado. E o professor? E o professor? O professor, o que é o professor que tem que acompanhar a mudança? Normalmente a escola, que deveria ser vanguarda, não é tanto assim, né? Ela sempre, às vezes, acaba retardando o processo. Também eu diria que está mudando. Você conhece aquela história, uma história famosa, antiga, de que teve um camarada que, né, saiu de si, ficou 200 anos fora e voltou para a terra, daí estava tudo meio diferente. Ele foi até na igreja, né? Na igreja o padre já não usava batina, né? Já estava tudo meio moderno, microfone, igreja com vidro, pintada, moderno, as pessoas andando de capacete na rua. Ele não se achou nada, mas ele voltou na escola e viu tudo como estava antes. O professor falando e o aluno ouvindo. Isso também já mudou. Hoje você tem que ter o professor atualizado. Por quê? Porque o mundo em volta dele mudou. Se ele não tiver essa condição de perceber essa mudança e acompanhar, porque o aluno está mais informado do que ele às vezes. Quer dizer, o aluno nós não nascemos com internet em casa. Hoje o aluno tem internet em casa. Quer dizer, eu tenho até pena. Ele nasce todo cercado de informação, de tecnologia. Quer dizer, meu filho tem 3 anos, vai para a escola e tem aula de informática. Pô, eu acho até tenho pena, mas eu vou fazer o quê? É isso que o mundo vai exigir dele. Não é verdade? Então, e dentro dessa, vamos dizer assim, dessa onda, o que é que o professor tem que se preocupar? Aquela figura do professor repositório do saber da sociedade, ela desapareceu. Quer dizer, o professor tem que ter a preocupação, não é só de passar a informação, não. Quer dizer, essa figura do mestre que a gente fala, quer dizer, o mestre é uma pessoa, não é aquele, essa frase não é minha, você conhece, mestre não é quem sempre ensina, mas aquele que de repente aprende. Quer dizer, o verdadeiro professor tem que estar disposto a aprender, a enxergar o aluno não só como alguém que eu vou transmitir uma série de conhecimentos e ele depois vai fazer uso daquilo. Não, eu tenho que aprender com o aluno, eu tenho que enxergar o aluno como um todo, e como pessoa. Né? Eu não posso dizer, bom, aqui, o negócio é o seguinte, é isso aqui que eu tenho que te ensinar, você tem que tirar essa nota. Não, eu tenho que enxergar, eu quero formar um cidadão, alguém que vai transformar o mundo que a gente está vivendo hoje num mundo melhor amanhã. Tá certo, isso aí é um must. Nós professores, precisamos, eu dizia antes, esse é o must. Nós temos que ver o nosso aluno como pessoa, não é? Só transmitirmos conhecimento, não interagirmos e não colocarmos essa relação de que estamos na sociedade, precisamos ter essa dimensão de cidadão, amigo. A escola não vai longe se não pensar assim, tá certo? Professor Emílio, muito obrigado pela presença. É um prazer enorme tê-lo aqui. Sempre que quiser voltar, mais volte. Agora, na próxima vez, tem que arrumar 4 blocos, tá certo? Eu é que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite aos telespectadores da TV Galeria que estão nos assistindo. Um abraço para os meus alunos, para os nossos alunos, tá certo. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Valeu, então. Nós vamos nos despedindo por aqui, desejando aos nossos amigos telespectadores um grande abraço, um bom final de semana. Tchau, até semana que vem.